14, a partir do versículo 18 ao 24. Você que não é leitor da Bíblia ainda, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Não é leitor e não conhece, né? Porque às vezes a pessoa não é leitor, mas conhece. Então, Gênesis 14 é o primeiro livro da Bíblia. Siga os números grandes ao longo do texto. Você vai encontrar o número 14, é o capítulo 14 de Gênesis, versículo 18. Os versículos são os números menores que aparecem ao longo do texto. Vai até o 18, sob a epígrafe Melquisedeque abençoa Abrão. Diz o versículo 18: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Mais tarde, o rei de Sodoma propôs a Abrão: dá-me as pessoas e os bens, poderão ficar todos contigo. Mas Abrão declarou ao rei de Sodoma: ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venha a reclamar. Abrão ficou rico à minha custa. Nada quero para mim, senão o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam seu devido quinhão. Amém, querido? Querido, amados, nós estamos caminhando com o patriarca Abrão, estamos caminhando com o pai da fé, aquele homem que vivia em Ur dos Caldeus e ouviu a chamada, ouviu uma voz, a voz do verdadeiro Deus, que ele desejava tanto conhecer, e aquela voz disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. E Abrão, ouvindo apenas uma voz, ele decide obedecer, e ele começa a caminhar, a maior caminhada que um homem jamais havia caminhado, caminhar com Deus. E ele vai com uma grande promessa, porquanto o Senhor diz para ele: eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Olha, em ti farei benditas todas as famílias da terra. Abrão sai com uma grande promessa, e ele começa a caminhar com Deus, e nessa sua caminhada ele vai aprender quem é Deus, ele vai crescer na presença de Deus, ele vai começar a se desenvolver no conhecimento do Senhor, ele vai começar a ser mudado, porque quem caminha com Deus é impactado por essa presença, quem caminha com Deus é impactado por esse relacionamento. Eu não serei o mesmo, você não será o mesmo a partir do instante em que começa a caminhar com Ele. Caminhar com Ele muda o homem, caminhar com Ele muda a mulher. Experimenta, você que ainda não caminha com Ele, começa a caminhar com Ele. Ele é maravilhoso companheiro, Ele é aquele que não nos deixa, Ele é aquele que não nos abandona. Se alguém caminha com Ele e tropeça, Ele está com a mão estendida e diz: não temas, segura na minha mão. Se alguém caminha com Ele e tropeça e cai e não consegue se levantar, Ele tem poder e misericórdia, Ele se abaixa. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, Ele se inclina e toma nos braços, e Ele carrega os cordeirinhos que não podem andar nos braços. Ele é assim, Ele é tremendo, a sua amizade é maravilhosa, a sua companhia é gloriosa. Abrão começa essa caminhada com Ele, e caminhando com Ele, ainda não sendo perfeito, ainda cometendo erros, mas sabe, Deus é aquele Deus que cuida, é aquele Deus longânimo, é aquele Deus que com
muita paciência, ele vai cuidando de Abrão. E Abrão, tendo saído de Ur dos Caldeus, tendo saído do território da Mesopotâmia, tendo saído de Babilônia para andar com Deus, ainda que Deus tivesse lhe dito: sai da tua terra e do meio da tua parentela, ele não consegue renunciar completamente à família. Assim ele vai levando Ló com ele, e ao caminhar com Ló, foi necessário renunciar a Ló, separar-se de Ló. E Ló escolhe para si as campinas do Jordão, região onde estava Sodoma, Gomorra e outras cidades ali naquelas campinas, uma federação de cidades. Levanta-se uma guerra, porquanto aquelas cidades eram constituídas por um povo que era maligno, era um povo que cometia terríveis torpezas e pecados contra o Senhor. Levanta-se uma guerra, Quedorlaomer vem e leva cativos aqueles que eram de Sodoma, de Gomorra, e os reis associados àqueles reis de Sodoma e Gomorra. E Ló, que era sobrinho de Abrão, filho do seu irmão Arã, que havia falecido, é levado cativo. Lhe tomam tudo, lhe tiram tudo, lhe levam cativo também, além dele esposa e filhos. E agora Abrão recebe a notícia, porquanto alguém escapa e lhe conta a situação de seu parente. E Abrão, que amava Ló, ele vai em resgate de Ló. E olha, e Abrão, com apenas 318 nascidos na sua casa, que criam no Deus que Abrão cria, que conheciam a fé que tinha Abrão. Abrão vai com 318, e Abrão vai ele mesmo, e vai na presença do Todo-Poderoso, e eles vão à guerra. E não era um grande exército, mas ele tinha 4 reis poderosos para enfrentar, reis cujos soldados pelejavam a peleja e obtinham resultados incríveis, porquanto Quedorlaomer liderava mais 3 reis, e esses reis dominavam junto com Quedorlaomer uma grande extensão territorial que envolvia muitos reinos. Mas Abrão, não sendo um general, Abrão da idade de 75 anos, idade em que ninguém mais está prestando mais serviço militar, Abrão, que vinha com soldados que não eram profissionais, na verdade eram servos da sua casa, mas lutando com Todo-Poderoso, em nome do Deus Altíssimo, Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, aquele que estava com Abrão. Ele peleja contra Quedorlaomer e ele prevalece sobre Quedorlaomer, e ele resgata Ló, ele resgata os bens de Ló, ele resgata aqueles que haviam sido escravizados. E voltando dessa grande vitória, voltando dessa batalha, voltando desta vitória que Deus havia lhe dado, surge então um personagem que é enigmático. Surge então um personagem que nunca se havia ouvido falar dele ainda no texto sagrado. Surge um personagem que a gente vai conhecer um pouco dele nesta reflexão que estamos fazendo com você, porque nos diz a palavra do Senhor no capítulo 14, versículo 17: e após voltar Abrão de sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro. Primeiro sai o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Esse é o primeiro que vai se encontrar com Abrão. E o versículo 18 então fala desse personagem que também vai ao encontro de Abrão. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Melquisedeque é um nome, analisando a etimologia do nome, Melquisedeque, Melqui é Zeque, Melqui significa justiça, Melqui significa Shalom, significa também paz. Melquisedeque, rei de justiça, rei da paz. Olha, esse Melquisedeque, que tinha esse título tão interessante, e é dito no texto, no versículo 18, que esse Melquisedeque era rei de Salém. E a palavra Salém, ela se conecta com a palavra hebraica Shalom, e tem o mesmo sentido, o sentido de prosperidade, tem um sentido de bênção, tem um sentido de paz, tem um sentido de proteção. Essa é uma palavra cujo significado passa o máximo possível que alguém pode ter de bem-estar, e se traduz normalmente por ter
paz que excede todo entendimento, uma paz que vai além do contexto, uma paz que vai além das circunstâncias, é paz no meio da tempestade, é paz acima de toda e qualquer situação, de todo e qualquer acontecimento. É uma paz que não pode ser tirada, é uma paz que não pode ser roubada. Melquisedeque é o rei da paz, é o rei de Salém. E aqui é dito outra coisa acerca do currículo de Melquisedeque, que além de ser rei da justiça, além de ser rei da paz, é uma coisa notável, porque este rei era rei e também era sacerdote. Ele era rei e também era um sacerdote, e algo que chama a atenção, porquanto não era comum que um rei também ministrasse diante do Deus a quem servia. E este Melquisedeque, que era rei de justiça, que é rei da paz, é dito aqui, a palavra declara que ele é sacerdote, mas ele não é sacerdote de um Deus falso, ele não é sacerdote de uma divindade babilônica, ele não é sacerdote de uma divindade egípcia, ele não é sacerdote de um padroeiro, de uma padroeira, de um ídolo feito pela mão do artífice, imaginação do homem. Ele não é um sacerdote que adorava diante de demônios, que ministrava diante de falsas divindades que nada podiam fazer, que na verdade oprimiam as nações da terra naquele período, e muitas nações ainda hoje são oprimidas pelas forças tenebrosas da maldade, que declara Efésios 6, contra quem lutamos, não contra a carne, não contra o sangue, mas contra esses principados, potestades, forças tenebrosas da maldade que habitam nas zonas celestes e que oprimem muitos reinos e muitos povos e muitas nações ainda hoje. Mas é dito aqui que este Melquisedeque, rei de justiça, rei da paz, ele era sacerdote, é dito aqui do Elion, ou seja, do Deus Altíssimo, sacerdote do Deus Altíssimo, do verdadeiro Deus, aquele que está acima da terra, aquele que está acima do sol e da lua e das estrelas, aquele que está acima do Órion, da nebulosa da Águia, aquele que se assenta no alto e sublime trono, aquele que está acima das miríades celestiais que o adoram, aquele que está acima dos serafins e dos querubins, aquele em cuja presença aqueles que ardem fogo o adoram continuamente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Este Deus Altíssimo, acima das potestades e dos principados, acima das potências do cosmos, acima das potências está o Todo-Poderoso, Altíssimo. Acima dele ninguém, acima dele nada. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador de todas as coisas. Esse Melquisedeque é o seu sacerdote. E o que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que tem a função de ministrar diante do Todo-Poderoso. Sacerdote também é aquele que faz um trabalho de ser um mediador entre o adorador e o Deus que é adorado. Sacerdote é alguém que media, sacerdote é alguém que ministra, é alguém que cuida, que se dedica ao Deus a quem adora. E é dito que este Melquisedeque, que tem realeza, que é rei da paz, que é rei de justiça, que ele é sacerdote, que ele ministra diante do Altíssimo. E há algo que nos chama a atenção no texto, porque este sacerdote, este rei, que vem até Abrão, que volta daquela grande vitória, daquela grande batalha, vem trazendo a Abrão uma dádiva. Ele apresenta a Abrão algo que é inédito. Ele traz a Abrão não ouro, ele não traz prata, não, ele não traz camelos nem servas, não, ele traz algo que é inédito, porque ele apresenta a Abrão pão e vinho. Eu vou dizer para você começar a entender o mistério. Ele não traz ouro, ele não traz prata, ele não traz coisas corruptíveis, mas ele traz a Abrão pão e vinho. Olha, escuta bem, é os dias de Abrão, é 2000 antes de
Cristo, é 2000 antes do nascimento de Jesus Cristo lá em Belém, mas pão e vinho já surge aqui na vida do primeiro justo. Pão e vinho já surge na vida daquele que é justificado pela fé, pela graça. Abraão, ele é chamado por Deus, e a palavra vai dizer: creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão, ele vai conhecendo a salvação de Deus, que é pela fé. Pela fé, Abraão creu, e porque ele creu, isso lhe é computado por justiça diante de Deus, e ele já está participando aqui do pão e do vinho, porquanto o sacerdote do Deus Altíssimo, o sacerdote Melquisedeque, olha, muito antes, vai surgir Arão lá por volta de 1550 ainda, 1550 anos que da descendência dos lombos de Abraão surgisse Jacó, e a descendência de Jacó, e surgisse Levi, e da tribo de Levi Arão, e da tribo de Arão o sacerdócio arônico 1550 anos antes, Melquisedeque, esse sacerdote, este personagem que vai surgindo, que procura Abrão, ele chega diante de Abrão, levando pão e vinho, e ministra sobre a vida de Abrão uma grande bênção, porque é dito: e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Ele está ministrando uma bênção sobre Abrão. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e que criou a terra. Ele diz no verso 20: seja louvado Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. E aqui, veja, ele declara: Abrão, a tua vitória sobre Quedorlaomer, a tua vitória nesta grande guerra, nesta grande batalha, não veio, Abrão, da tua capacidade, não veio porque você foi levando 318 da tua casa, não. Esta vitória é declarada aqui pelo sacerdote do Deus Altíssimo. Ele declara claramente: seja louvado o Deus Altíssimo. Por que seja louvado o Deus Altíssimo? Porque foi o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Ele está dizendo: a tua vitória, ela vem do Deus Altíssimo, é Ele que te fará prevalecer na terra. Então, quando Abrão se encontra com Melquisedeque, olha o comportamento de Abrão. Abrão que não tinha uma Bíblia, Abrão que não tinha um pastor, Abrão que a Bíblia não estava escrita ainda, vai surgir lá depois de 1550 mais ou menos, Moisés está ali redigindo esse texto. Então, Abrão que não tinha uma Bíblia, que andava com o Senhor por fé, que tinha um relacionamento com Deus, quando ele se encontra com Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, o rei da justiça e o rei da paz, é dito: então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Quem foi que ensinou Abrão a ser dizimista? Quem foi que ensinou Abrão a ter para com o Deus Todo-Poderoso esse comportamento? Certamente isso é algo que vinha do Espírito de Deus sobre a vida de Abrão. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo quanto possuía, de tudo quanto tinha, de tudo quanto Deus havia lhe dado, de tudo quanto Deus lhe havia abençoado na sua caminhada com Deus. Ele agora está ofertando ao Senhor essa oferta em reconhecimento a tudo quanto Deus tinha lhe dado. Deus tinha dado a Abraão 100 vezes, e agora Abrão, ele pega a 10ª parte de tudo quanto Deus lhe deu e lhe abençoou, e devolve para o Senhor. Porquanto dízimo é isso, dízimo é aquilo que eu dou para Deus, que eu devolvo para Deus, porque Deus já me deu todo, Deus já me deu a bênção completa, aí eu devolvo a Ele aquilo que é dele mesmo. E eu, fazendo assim, eu reconheço que eu dependo dele, e eu consagro tudo quanto tenho ainda mais a Ele. Abraão está exatamente fazendo assim, ele está exercendo a sua fidelidade diante do Deus Altíssimo, diante do Todo-Poderoso que tem lhe feito prosperar, diante do Todo-Poderoso que tem lhe dado vitória sobre os seus inimigos, tem lhe permitido ser o resgatador de Ló, da sua família, e o libertador daqueles povos que estavam debaixo de opressão. No versículo 21 é dito: mais tarde o rei de Sodoma
propôs a Abrão. Olha a proposta do rei de Sodoma. Porquanto, assim como Melquisedeque, rei da paz, rei da justiça, vai até Abrão, se apresenta diante de Abrão quando ele voltava daquela grande vitória. Também o rei de Sodoma, ele vai até Abrão. Mais tarde o rei de Sodoma propôs a Abrão. E olha a proposta do rei de Sodoma: dá-me as pessoas e os bens, poderão ficar todos contigo. Ele está dizendo assim: me dê a população que você tem libertado, e olha, fica com os bens, fica com o despojo da guerra. Mas Abrão, no verso 22, ele declarou ao rei de Sodoma: ergo, olha Abrão dizendo: ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo. Abrão está dizendo assim: Criador dos céus e da terra, aquele que me deu esta grande vitória, aquele que deu liberdade para Ló, para a esposa de Ló, para as filhas de Ló, para a minha família, aquele que libertou todo este povo que estava escravizado. Aí ele diz no versículo 23: e juro que não ficarei com nada que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Abraão não quer bênção de Sodoma. Abraão não quer nada do rei de Sodoma. Abraão, ele diz: não, a bênção não vem do rei de Sodoma, não vem do rei de Gomorra. A bênção sobre a minha vida vem unicamente do Deus Altíssimo. Aí ele diz: eu não quero nada do que é teu, eu não quero nada que pertence a ti. Por quê? Porque a bênção sobre a minha vida, ela vem do Deus Altíssimo, aquele que é dono do céu, é o Criador dos céus e é o Criador da terra. E juro que não ficarei com nada do que é teu. Fidelidade de Abrão diante dos homens: nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venhas a reclamar. Abrão ficou rico à minha custa. Ele diz: não quero para mim senão que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Ané, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam o devido quinhão. Olha, Abrão, ele diz que a sua bênção não está em Sodoma, a sua bênção não está em Gomorra. Olha como Abrão está amadurecendo. A sua bênção não está no Egito, a sua bênção não está em Babilônia. Ele diz: a minha bênção, eu ergo a mão para o Deus Altíssimo. Ele é dono do céu, Criador dos céus, Criador da terra, aquele que me dá vitória, aquele que me faz prevalecer. É dele que eu dependo, é ele que me faz viver, é ele que me faz respirar, é ele que me abençoa e é ele que cuida de mim. Ele está dizendo ao rei de Sodoma: não quero nada que é teu, eu não quero nada que te pertence, porque é o Deus Altíssimo que me sustenta. Querido, querida, você que escuta esta palavra, escuta uma coisa: aprende a olhar não para baixo, mas aprende a olhar para cima. Aprende a ver o prover de Deus e o agir de Deus em favor da tua vida. Aprende a não depender daqui das coisas de baixo. Alguém fica olhando muitas vezes para alguém, para o homem, para às vezes até para as autoridades, para os governos, para isso e para aquilo, e dizendo: certamente aqui está a minha vitória, certamente aqui está a minha bênção. Abrão já tinha cometido esse erro. Ele foi para o Egito pensando errado, e lá ele percebeu que não é assim. Ele percebeu que a bênção do Senhor, Provérbios 10, 22, é a bênção do Senhor que faz dar certo, é a bênção do Senhor que faz prosperar. Não depende do lugar, Deus não depende de lugar, Deus não depende de economia, sabe? O Deus Todo-Poderoso, Ele tirou 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, 2 milhões de pessoas, uma grande população, e 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, não faltou comida, não faltou água, não faltou provisão, não faltou cuidado, não faltou proteção, porque a mão do Senhor cuidou do seu povo. E eu ministro sobre a tua vida nesta manhã: cuidado de Deus sobre você, cuidado de Deus sobre a tua casa, cuidado de Deus sobre a tua família, cuidado de Deus sobre os teus negócios. Faz como Abrão, aprende com Abrão a depender somente de Deus, a olhar para o Todo-Poderoso, a correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Ele, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que declarou: que estou convosco todos os dias,
todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te deixarei, não te abandonarei. Sê como a ovelha do Salmo 23 que declara: Ele é o meu pastor e de nada eu terei falta. Toma posse nessa manhã da provisão e do cuidado de Deus sobre a tua vida, e anda em fidelidade com Deus. Oh, a glória a Deus. Consagra ao Senhor o que você faz. Consagra ao Senhor. A palavra diz: consagra ao Senhor os teus planos, consagra ao Senhor os teus projetos, e os teus planos serão estabelecidos. É o Senhor que faz dar certo. O coração do homem traça o caminho, diz Provérbios, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. É o Senhor quem o firma, é o Senhor quem o estabelece. Querido, querida, esse Abrão que tem esse encontro com Melquisedeque, e aqui é o foco daquilo que quero refletir com você, é acerca desse Melquisedeque. Quem é esse homem que surge? Quem é esse Melquisedeque que quando Abrão se encontra com ele, a gente percebe que o comportamento de Abrão muda, a gente percebe que é uma atitude diferente. O Abrão que desceu para o Egito é diferente. Esse Abrão aqui é diferente do Abrão que começou a caminhar, que começou a olhar a terra, que ficou entre Ai e Betel. Esse Abrão é um Abrão que tem um comportamento, esse é o futuro pai da fé. Ele já está principiando o seu pai da fé, ele já está principiando uma visão diferente. Eu ergo as minhas mãos para o Deus Altíssimo. Ele está dizendo: é o Criador do céu, é o Criador da terra, é Ele que me abençoa. Esse Abrão, ele vai exercendo a convicção, e eu noto que isso vai acontecer. A vida de Abrão começa uma mudança radical a partir do instante em que ele se encontra com Melquisedeque. Mas quem é Melquisedeque? E eu quero refletir com você acerca deste Melquisedeque. Quero que você conheça nessa manhã quem é o Rei da Justiça. Quero que você conheça nesta manhã quem é o Rei da Paz. Quero que você conheça nessa manhã quem é o sacerdote do Deus Altíssimo. Quero que você conheça nessa manhã o mediador entre Deus e o homem, como diz Paulo na sua carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, que há um só Deus, é o Deus Altíssimo, e um só mediador entre Deus e o homem. Vamos conhecer um pouco desse Melquisedeque. Eu quero lhe convidar para Gênesis 3:15. Se você tem a Bíblia e pode, acompanhe comigo leitura na palavra do Senhor. Gênesis 3:15 diz: estabelecerei, é Deus falando com a mulher quando o homem e a mulher caem lá no Éden, já no princípio: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Isso é mais ou menos 2000 anos antes que Abrão se encontrasse com Melquisedeque. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Isso é Deus declarando sentença sobre a antiga serpente. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este é o descendente da mulher, porquanto este é a semente da mulher, a promessa que Deus está fazendo, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. É uma promessa, a primeira promessa que nós encontramos na Bíblia, é uma promessa que aponta para o futuro, fala da semente da mulher, fala do descendente da mulher. E note, não é o descendente de Adão, mas é o descendente da mulher. Foi a mulher que foi em princípio enganada, foi a mulher que em princípio foi ludibriada pela serpente, e através da semente da mulher que Deus já está fazendo uma grande promessa. E ele olha para a serpente e diz: eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a semente da mulher, entre o descendente da mulher e você, e ele vai te pisar a cabeça. Cabeça fala de autoridade, cabeça fala de poder. Na cabeça que os reis colocam a coroa, ele está dizendo: o descendente da mulher vai surgir, o descendente da mulher vai se levantar, e ele vai colocar o calcanhar em cima da tua cabeça. Ele vai tirar a tua autoridade, o domínio que você tirou da mão do homem. Ele vai te pisar a cabeça, vai tirar a tua autoridade, mas vai ter um custo, porque você vai lhe picar o calcanhar. Isso apontava para o futuro. Então, aqui nos dias de Abrão, em Gênesis 14, quando Abrão vem dessa grande vitória, ele se encontra com este ser extraordinário, ele se encontra com esse personagem misterioso. Para quem? Para o povo judeu, os eruditos, esse Melquisedeque é alguém que não morreu. Esse Melquisedeque é alguém que eles ainda não explicam quem é realmente Melquisedeque. Mas vamos seguir o texto sagrado, caminha comigo na palavra.
sabe, vão se passar vão se passar 1000 anos depois desse encontro de Abrão com Melquisedeque. A Bíblia não fala mais de Melquisedeque, a Bíblia silencia acerca de Melquisedeque. 1000 anos vão passar e Davi vai escrever o Salmo de número 110. E escrevendo o Salmo de número 110, Davi, ele volta a mencionar Melquisedeque. 1000 anos depois, Melquisedeque ressurge novamente no texto sagrado. Salmo 110 diz: assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para os teus pés. O Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro, domina no meio dos teus inimigos. Versículo 3 diz: teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. O salmista vai dizendo assim: haverá um grande exército, haverá um grande povo, que é um povo cheio, é um povo que tem o vigor dos jovens. E você lembra do profeta Isaías no capítulo 40, quando ele declara que os jovens cairão, que os jovens fraquejarão, certamente cairão, mas ele diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as forças, vão caminhar, não vão cansar, vão correr, não vão fadigar, mas vão voar com asas como águias. Esse texto vai apontando para um povo que é cheio de um vigor, mas não um vigor carnal, é um vigor sobrenatural sobre as suas vidas. O Senhor, versículo 4 do verso 4 do Salmo diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Olha o que Deus está estabelecendo aqui. A sua palavra não pode ser invalidada, é dele o querer e é dele o efetuar. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Veja, declara o salmista, um sacerdote eterno. Sacerdotes não podem ser eternos. Arão morreu. Os sacerdotes que nasceram da linhagem de Arão também vieram a morrer e foram sucedidos pelos seus descendentes. Mas o salmista diz que há um sacerdote diferente. Ele diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, seria normal o salmista dizer segundo a ordem de Arão, porque Davi conhecia a ordem arônica do sacerdócio arônico levantado por Moisés, quando instituída foi a lei. Mas ele escreve aqui segundo a ordem de Melquisedeque. O Eterno estará à tua direita. O Eterno está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Veja, o salmista, esse texto é um texto que cifrado, esse é um texto inspirado pelo Espírito Santo numa linguagem profética. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor. Veja, o Senhor declarou ao meu Senhor. Os rabinos sabiam que aqui se falava do Messias, mas o salmista chama o seu descendente, aquele que seria levantado a partir da família de Davi. Ele chama este descendente de seu Senhor, mesmo sendo seu descendente. Isso é algo curioso. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Veja, é o Deus Altíssimo mandando que alguém sente a sua destra, sente a sua direita e diz: e aguarda. Há um tempo para as coisas se cumprirem, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para os teus pés. E aqui vem: o Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro. Se ele tem cetro, ele é rei. Se ele tem cetro, ele tem poder para governar. E diz: domina no meio dos teus inimigos. Ele tem domínio, ele tem poder. Teu povo, ele tem um povo que pertence a ele, se apresentará generoso no dia da convocação. Esse povo será um povo que será convocado nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens, e esse exército é de santos, ou seja, é um povo separado, é um povo adquirido, é um povo que não se contamina, é um povo diferente. É o salmista falando profeticamente, como profeta de Deus, apontando uma verdade que está no coração de Deus. 1000 anos depois desse encontro, o salmista Davi, ele é tomado pelo Espírito de Deus e ele vai revelando quem é Melquisedeque. Outra vez surge Melquisedeque na história. Deus, ele tinha feito em Gênesis 3:15 uma promessa:
o salmista Davi volta a falar de Melquisedeque. E em Isaías 9,6, texto muito conhecido, diz o profeta Isaías 9,6: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre seus ombros. Esse menino não é qualquer menino, ele é alguém que governa, ele é um rei. E o salmista, o profeta Isaías está apontando para ele, para o futuro, dizendo: em verdade, afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre seus ombros. E aí ele vai dizendo: e ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso. Olha que mistério, é rei e também é Deus Todo-Poderoso. Ele chama de Pai Eterno, Pai da Eternidade, Sar Shalom, Príncipe da Paz, aquele que surge lá em Gênesis 14, aquele que vai de encontro a Abraão. Ele é chamado de Rei da Justiça, ele é chamado de Rei da Paz. E aqui o profeta Isaías, ele vai revelando outras coisas acerca desta promessa, acerca desse personagem que surge, com quem Abraão se encontra e que vai mudar a vida de Abraão. Profeta Isaías, novamente o profeta messiânico, no capítulo 11, verso 1 diz: eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, que é o pai do rei Davi. Eis que um ramo, um broto, surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Ele está dizendo: vai ter um broto, vai ter uma mudança aí na história de Davi, vai ter uma mudança na família de Davi. Versículo 2 diz: o Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho. Ele é chamado de Conselheiro Maravilhoso e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O profeta Isaías vai dizendo: vai haver um rebento. O Senhor falou em Gênesis 3:15: a semente da mulher, vai haver um rebento, vai haver um broto. Aqui no profeta Isaías ainda, capítulo 53, texto que fala do sofrimento do Messias, o Messias sofredor, como diria um rabino judeu. Versículo 2 diz: ele cresceu. Olha só, ele cresceu. Isso é um texto profético, isso é uma visão que está no coração de Deus, revelada ao profeta Isaías pelo seu Espírito. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Outra vez o profeta Isaías, ele fala desta promessa como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra árida, uma terra sem futuro, uma terra seca. Vai passar aqui profeta Isaías, ele está escrevendo 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Mas ainda o Espírito de Deus, ele continua falando desta feita. É o profeta Jeremias, capítulo 23, acompanhe comigo a Bíblia. Jeremias capítulo 23, versículo 5 diz: é o renovo no tronco davídico. E virá uma época, aponta para o futuro, aponta para adiante, e virá uma época, declara Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo. Lembra, Melquisedeque é rei da justiça. Aqui fala de renovo, um renovo justo. Aí diz um rei justo, um rei da justiça. E virá uma época no futuro, declara Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é correto, fará o que é justo e correto na terra. Outra vez, o Espírito de Deus, ele volta a falar acerca dessa promessa. É Israel, antes de ir para o cativeiro, recebendo do Espírito de Deus, novamente, uma promessa feita em Gênesis 3:15, uma promessa que Abraão vai contemplando naquele encontro com esse ser misterioso. Zacarias, o profeta Zacarias, no capítulo 6, do profeta Zacarias, diz a palavra do Senhor, Zacarias 6:12, e profetiza-lhe que assim afirma Yahvé, o Senhor dos exércitos: eis que aqui está o homem, cujo nome é renovo. Veja, ele partirá do seu lugar
para edificar a casa do Senhor. Ele pessoalmente construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar toda a terra. Ele será sacerdote no trono. Veja, alguém que é sacerdote e que governa no trono. Olha, Melquisedeque, rei da justiça, rei da paz, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele reúne o ofício de rei e reúne o ofício de sacerdote diante do Deus Altíssimo. Ele será sacerdote no trono e haverá perfeita paz. Rei da paz, príncipe da paz, e haverá perfeita paz entre os dois. Zacarias apontando também para o futuro. E outra vez, a palavra, o Espírito de Deus chega aqui em Mateus, já no Novo Testamento. Passou a antiga aliança, estamos na nova aliança. Deus havia feito uma promessa lá em Gênesis. Deus havia, antes que Mateus escrevesse esse texto, 4.000 anos tinham se passado agora. O tempo tinha transcorrido lá desde o Gênesis, lá desde a queda. Eu chego aqui em Mateus no capítulo 2, versículo 23, diz a palavra: ao chegar, está falando de Jesus, está falando da família de Jesus quando torna do Egito. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Escuta bem, cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Olha, a palavra Nazareno significa renovo. É o renovo. A palavra está apontando para Jesus, dizendo: ele foi dito pelos profetas, ele será chamado renovo, ele será chamado Nazareno. E Jesus, durante o seu ministério, ele vai ser chamado de Nazareno. Quando Pedro toma conhecimento, quando Natanael toma conhecimento de Jesus, é dito: encontramos Jesus Nazareno. E ele pergunta: vem alguma coisa boa daquela empoeirada cidade de Nazaré? Quando Bartimeu, cego, à porta de Jericó, pergunta: quem está passando por aí? E é dito: vai passando Jesus, o Nazareno. E quando ele escuta Jesus, o renovo, Bartimeu abre a boca e clama, dizendo: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Olha, a palavra vai revelando, a palavra vai dizendo que Deus havia feito uma promessa, que Melquisedeque tinha surgido lá no início da fé de Abraão. Isso mudou a fé de Abraão, e uma promessa apontando para o futuro, uma promessa apontando para aquele que haveria de surgir, aquele que surgiu lá nos dias de Abraão, uma promessa que Deus tinha feito para o homem, para a mulher, para a humanidade que havia caído. E agora o próprio Jesus, em Mateus no capítulo 22, ele vai falando dele, explicando a palavra. Jesus diz, Mateus 22, 41, ele diz: estando reunidos os fariseus, Jesus lhes indagou. Jesus está falando com os fariseus, aqueles que eram dedicados ao estudo da Torá, aqueles que memorizavam trechos inteiros da Torá, sabiam dizer de memória. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes indagou. Versículo 42: qual a vossa opinião acerca do Messias? E aí Jesus está falando dele mesmo, de quem ele é filho. A pergunta que Jesus faz, como bom mestre: de quem ele é filho? Ao que eles lhe afirmaram: é filho de Davi? A resposta é imediata: é filho de Davi. Eles conheciam as profecias. Contestou-lhes Jesus: então, como se explica o que Davi, falando pelo Espírito, o trata de Senhor? Pois ele afirma, e Jesus vai citar o Salmo 110, que nós lemos: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Considerando, é Jesus falando, considerando que Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Olha a pergunta que Jesus faz, olha o questionamento de Jesus: como
considerando que Davi o chama de Senhor. Como é que ele pode ser seu filho, se Davi agora o chama de Senhor? Um pai não chama o filho de Senhor. Não é normal, não é comum que ele diga o Senhor. Um pai olhe para o filho e diga o Senhor. Não, o filho olha para o pai e diz o Senhor. Por isso Jesus está questionando, considerando que Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? E ninguém foi capaz de oferecer-lhe uma só palavra. Eles ficaram sem uma resposta. Eles ficaram sem entender o que é que Jesus estava querendo dizer para eles. O que é que Jesus está comunicando a eles. Porque, olha, se o Messias é filho de Davi, como é que Davi o chama de seu Senhor? Como é que Davi olha para ele e o chama de Senhor? Mais ainda, se o Messias é da descendência de Abrão, se o Messias é da descendência de Abrão, como é que Abrão viu o Senhor? Como é que Abrão creu no Senhor, se o Senhor surgiria da sua descendência? Isso é uma pergunta que Jesus vai fazer lá no Evangelho de João, porque ele diz: antes de Abrão eu sou. Alguém olha para Jesus e diz que Jesus é o filho de Maria, porque aqui em Lucas, no capítulo 1, versículo 30, diz a palavra: mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, que significa Deus salva. Versículo 32 diz, é o anjo falando: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. A palavra Altíssimo ressurge novamente no texto. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, filho do Altíssimo e rei, porque vai se assentar no trono. Versículo 33 diz: e ele reinará para sempre. É um rei eterno. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Olha, alguém diz que Jesus é o filho de Maria, mas bem verdade é que Maria, ela disse: eu sou a escrava do Senhor, eu sou a serva do Senhor. Maria é o meio que Deus vai utilizar como sua serva para tomar forma de carne, mas isso não faz de Maria uma divindade, isso não faz de Maria ou de José uma deusa ou um Deus. Não, Davi ele chama ao Messias, ao seu descendente, de meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor, ainda que fosse seu descendente. O que é que a palavra está revelando aqui? Que Jesus, ele não é criatura, Jesus é o Criador. Jesus não é o filho de Maria, não, ele é o pai de Maria, ele é o Senhor de Maria. Jesus, ele não é o filho de Davi, ele é o Senhor de Davi, ele é o pai de Davi. Jesus, ele não é o filho de Abrão ou de Abraão, pai da fé, não, ele é o Senhor de Abraão, ele é o Altíssimo, ele é o sacerdote, ele é o Melquisedeque, ele é o rei da justiça, ele é o rei da paz, ele é aquele, o mediador entre Deus e o homem, a quem Abrão conheceu, com quem Abrão se encontrou e fez com que Abrão mudasse completamente a sua trajetória, a quem Abrão serviu e a quem Abrão ofereceu o dízimo de todas as coisas. Vai surgindo aqui ainda a palavra de Deus, ainda falando desse Melquisedeque, e eu estou querendo te mostrar que esse Melquisedeque, ele é Jesus Cristo. Esse Melquisedeque, esse ser que surge lá nos dias de Abrão, esse ser, ele não surgiu só naqueles dias, mas ele é desde toda a eternidade, sem princípio e sem fim. Veja Atos capítulo 7, quando Estevão agora está sendo apedrejado, quando é dito que o Senhor senta o justo à sua destra, à sua direita, e veja a visão que Estevão tem quando é apedrejado. Aqui Atos capítulo 7, no versículo de número 55, diz a palavra: contudo Estevão, cheio do Espírito Santo, ele está tendo uma visão, cheio do Espírito Santo, ergue seus olhos em direção ao céu. Ele está tendo uma visão celestial, uma revelação do Espírito que o encheu, e contemplou, aqui diz, a glória de Deus. Ele olha e os seus olhos espirituais são abertos, ele contempla a glória de Deus. E o que é que ele vê na glória de Deus? E Jesus em pé aonde? À direita, à destra da majestade santíssima, está lá o sacerdote eterno, está lá Melquisedeque, está lá o rei da justiça, está lá o rei da paz, está
lá, o mediador entre Deus e o homem, Jesus, ele está em pé à direita de Deus. Eu sei que ele está sentado, mas a fé de Estevão é tamanha. Estevão está sendo apedrejado, e ele ainda ora como Jesus orou lá no Calvário, dizendo: Pai, perdoa-os, perdoa, eles não sabem o que fazem. A forma como a fidelidade de Estevão é tanta, que Jesus, que senta à destra da majestade, Estevão tem uma visão não dele sentado, mas ele tem uma visão dele em pé. E eu imagino que em dado momento ele vai abrir os braços e vai dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai, porque eu paguei por você o preço do resgate da tua vida. Não com prata, não com ouro, mas ao preço do sangue, o meu corpo, o pão da vida, o meu sangue, sangue da nova eterna aliança. Estevão está tendo uma visão gloriosa, e no 56, para você ver que não é delírio de Estevão, ele exclamou: eis que vejo os céus abertos. Ele está reafirmando a visão, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Melquisedeque está à direita de Deus, o Rei da paz, o Rei da justiça. Ainda falando desse Melquisedeque, este ser que surge desde o Gênesis, essa promessa que é feita à mulher, ao homem na queda, ao homem que caiu, esse que se encontra com o primeiro justo, que é salvo pela fé, ele surge novamente aqui em Hebreus. Quando a carta de Hebreus é escrita, quando o povo que começou a servir a Deus começa a duvidar: será que Jesus Cristo realmente é o suficiente Senhor? Será que Jesus Cristo é o suficiente Salvador? Ou será que a gente tem que voltar para a religião? Quando a carta de Hebreus é escrita em um contexto em que o povo começou a duvidar se a salvação é somente pela fé em Cristo, ou se precisava voltar para o templo de Jerusalém, ou se precisava retornar para os rudimentos da religião, para o Antigo Testamento. Há pessoas que ainda não foram libertas do Antigo Testamento, que é sombra apenas. Há pessoas que ainda querem orar nos montes, nas florestas, e querem viver como se vivia lá no Antigo Testamento. Mas a verdade é que o Antigo Testamento passou. O Antigo Testamento apenas apontava para Jesus Cristo. O Antigo Testamento apenas apontava para uma promessa que estava lá na frente, um renovo que haveria de surgir, aquele que viria buscar, aquele que viria salvar o que estava perdido, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Mas quando eles estavam vivendo nessa dúvida, é escrita então a carta aos Hebreus, que não sabemos se da autoria de Paulo, se da autoria de Barnabé ou de outro, mas aqui falando pelo Espírito de Deus, inspirado pelo mesmo Espírito que abriu os olhos de Estevão. É dito pelo escritor sagrado, capítulo 5, sob a epígrafe: Cristo supera a antiga aliança, porquanto todo sumo sacerdote. Está falando aqui do sacerdote arônico, os descendentes de Arão. Porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. É a função de um sacerdote. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. Sacerdotes humanos são rodeados de fraquezas, e por esse motivo deve oferecer sacrifícios pelos pecados, veja, tanto do povo como em seu próprio favor. Os sacerdotes humanos, os sacerdotes terrenos são pecadores. Diz a palavra: Deus olhou dos céus à terra e procurou, e olhou desde Adão, e procurou geração após geração. Ele não viu Tomé, ele não viu Barnabé, ele não viu Paulo, ele não viu José, ele não viu Maria de Nazaré, ele não viu ninguém, porquanto diz a palavra: todos pecaram e destituídos estão da sua glória. Oh, aleluia! Todos cometeram imperfeição, todos eram falíveis, e por esse motivo deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como em seu próprio favor. Ninguém, diz a palavra, ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Desse mesmo modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo
sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 6 diz e revela em outra passagem: tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Somente Jesus pode ser sacerdote para sempre, porque Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Ele deu a sua vida e ao terceiro dia ressuscitou, e Ele vive para sempre. Somente Jesus pode ser sacerdote para sempre. E aqui diz: não conforme a ordem arônica, uma ordem falível, uma ordem de homens pecadores, de sacerdotes falhos, que tinham que oferecer sacrifício primeiro por eles, para cobrir cerimonialmente a sua culpa, e depois pelo povo. Não, esse sacerdote aqui, ele não tem que oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele é santo, santo, santo. Oh, aleluia. Nele não tem mancha. Ele diz: ninguém me convence de pecado. E ele não oferece a Deus sacrifício como os sacerdotes humanos, oferecendo vítimas inocentes. Não, ele mesmo deu a sua vida, o sangue ele mesmo verteu. As suas mãos têm as marcas das cicatrizes do sangue que ele verteu para a salvação e para a redenção daqueles por quem ele intercede. Ele é o sacerdote perfeito, ele é o sacerdote eterno. E sendo Deus, se fez carne, e por isso ele é o sacerdote perfeito, porque é capaz de falar com Deus sendo Deus, e é capaz de entender o homem, porque ele foi homem perfeito. Esvaziando-se da sua glória, ele vivenciou a realidade do que é ser um homem. Oh glória, ninguém te entende como ele te entende, e ninguém conhece a Deus como ele conhece a Deus. Oh aleluia. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, clamou e com lágrimas aquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Ele é a fonte da salvação eterna. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele diz: ninguém vem ao Pai senão por ele, o sumo sacerdote perfeito, o caminho que leva a Deus. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos quantos lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem, e surge de novo Melquisedeque, segundo a ordem eterna, segundo a ordem perfeita, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí a palavra de Deus, eu quero avançar um pouco com você ainda, chegando aqui em Hebreus capítulo 7, porquanto diz o apóstolo aqui escrevendo: porquanto esse Melquisedeque, aquele que surgiu lá em Gênesis 14, aquele com quem Abraão teve encontro, aquele que abençoou Abraão pelo Deus Altíssimo, aquele que revelou que bênção vem do Deus Altíssimo, que vitória vem do Deus Altíssimo, que salvação vem do Deus Altíssimo, aquele a que Abraão deu dízimo de tudo. Porquanto esse Melquisedeque, aqui diz rei de Salém, ou seja, rei da paz, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão. É ele que vai ao encontro de Abraão, é ele quem procura Abraão quando este voltava, depois de haver derrotado os reis, e o abençoou. Oh, aleluia. É a bênção do Senhor que faz dar certo, é a bênção do Senhor que faz prosperar, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo em primeiro lugar. Seu nome quer dizer rei da justiça. Em segundo lugar, rei de Salém, que significa rei da paz. Oh aleluia, sem pai. Olha o mistério desse Melquisedeque. Versículo 3, Paulo, que era um conhecedor profundo das escrituras, provável escritor desse texto, diz: sem pai. Ele não tinha pai. José não é o pai dele, Davi não é o pai dele, Abraão não é o pai dele, Adão não é o pai dele. Ele não tem pai. Oh glória. Ele não tem mãe.
Ele não é criatura, Ele é o Criador. Sem pai, sem mãe. Alguém diz: olha, pede à mãe que o filho atende. Isso não é verdade, não é a verdade da palavra. A mãe dele nunca disse isso. O evangelho da mãe dele foi: faz tudo o que ele te mandar. Oh glória. Sem pai, sem mãe, sem origem. Ele não tem começo, ele não tem princípio, sem origem, nem antepassados. Alguém perguntou dizendo: teu pai e tua mãe está aí? Ele disse: meu pai e minha mãe é o que faz a vontade do meu pai. Teus irmãos estão aí? Tua mãe está aí? Ele disse: minha mãe e meus irmãos é o que faz a vontade do meu pai. Sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados, sem princípio de dias, nem fim de vida, ele é eterno. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, olha quem é Melquisedeque. Por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, portanto, como era grande esse homem. Lembra o que o anjo disse? Ele será grande. Ele será grande. Como era grande. Como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abrão entregou o dízimo. A quem até mesmo o patriarca Abrão entregou o dízimo dos despojos. Tem chegado aqui, irmãos, um pedido de oração. Peço oração pela minha irmã que está com Covid, internada no hospital, da mulher. O nome dela é Luzine de Francisco. Nós vamos orar agora. Uma pessoa que está aqui, eu peço fazer um intervalo, fazer um clamor agora. Ore comigo, você que está em casa. Pai querido e santo, eu apresento a Ti, Senhor. Oh glória, Tu és o Senhor da vida. Aleluia. Tu és o primeiro e o último, o princípio, Tu és o fim. Tu tens todo o poder. Alguém vem em busca de socorro. A Tua palavra declara, e ela é a verdade, que o Senhor é socorro bem presente na angústia. Oh aleluia. Pai, contempla agora esta causa, contempla agora esta pessoa, onde ela se encontra agora, na situação em que quer que ela esteja. Coloca a Tua mão, glorifica o Teu nome, glorifica agora o Teu nome, repreende todo o mal, toda a enfermidade, repreende essa morte, papai. Oh Senhor, tira das garras da morte, oh Santo, porque procurou socorro na Tua presença. Eu te peço, Senhor, eu não te peço em nome de Barnabé, nem de Tomé, nem de Abraão, nem de Davi, mas eu uso a procuração dada à igreja. Senhor, em nome de Jesus, entra com providência nessa hora. Oh papai, porque creio, eu te agradeço, oh Senhor da glória, pelo Teu socorro nesta hora, em nome de Jesus. Tome posse, querida, e vá em paz. Seja feito contigo como tem escrito nessa manhã. Queridos, diz a palavra: considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abrão entregou o dízimo dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham todos estes descendido de Abrão. Contudo, este homem que não pertencia, está falando de novo do Melquisedeque, contudo este homem que não pertencia à genealogia de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior, o menor, é abençoado pelo superior, pelo maior. Abrão era inferior a ele, Davi era inferior a ele, Pedro era inferior a ele, Tiago é inferior a ele, Francisco, Barnabé, José, Edmilson, Arnoldo, você, todos são inferiores a ele, porque ele é o Criador de todas as coisas.
No primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive, ele reina. Oh glória, aleluia! E por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Ou seja, até Levi deu dízimo através de Abraão a Melquisedeque. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai. Ou seja, estava ainda nos seus lombos. Sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, ou seja, por meio da religião, porque o povo estava duvidando, será que Cristo é suficiente? Ou a gente tem ainda que ter uma religião? A gente tem que ter um padroeiro, tem que ter uma padroeira, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer caridade e um monte de coisa. Sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, considerando que durante sua vigência a lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Por que precisava de um sacerdote perfeito, se já tinha um sacerdócio humano, arônico? Pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também a mudança da lei. Recebe aí, pela graça sois salvos por meio da fé. Aleluia. Não vem de vós, não vem da lei, não vem da religião. É dom de Deus, é graça de Deus, é preço que Ele pagou por você na cruz do Calvário. Pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também a mudança da lei. Porque aquele sobre quem se fazem estas afirmações pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés não fala quanto a sacerdócio. E aqui se afirma que houve um novo sacerdote, um novo sacerdócio levantado. E este fato torna-se ainda mais claro com o surgimento de outro sacerdote, à semelhança de Melquisedeque. Esse outro sacerdote é Cristo, não constituído segundo o decreto de um mandamento humano, relativo à linhagem, ou seja, à genealogia. Tem gente que diz, eu sou filho de Abraão, eu sou judeu, eu sou alguém especial. A salvação não é por genética, a salvação é por graça, é favor imerecido, não vem de vós, é dom de Deus, aleluia. Não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível, porque ele não morre, ele vive para sempre, porque sobre ele está escrito, tu és sacerdote, ele é sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque, a ordem perfeita. Assim, o mandamento anterior é anulado, ou seja, o Velho Testamento é anulado, a lei é anulada. Pela lei ninguém será salvo, diz o apóstolo Paulo. Afirma, Paulo, ele era guardador da lei, era fariseu, filho de fariseu, apresentado no templo, ele que foi educado segundo a lei, ele que era zeloso pela lei, que prendia por causa da lei, que matava até por causa da lei. Ele diz, eu não sou salvo pela lei, a lei não pôde me salvar, mas ele disse, eu me encontrei com Cristo, não vivo mais eu, é Ele que vive em mim, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, na fé, salvação é pela fé, no Filho de Deus que a si mesmo se entregou por mim lá na cruz do Calvário e pagou o preço. Assim o mandamento anterior é anulado por causa de sua fragilidade e inutilidade. O mandamento anterior, a aliança anterior era apenas uma sombra, era frágil, era imperfeita e não podia verdadeiramente salvar. Versículo 19, pois a lei jamais, olha aí, pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo portanto estabelecida uma esperança muito superior. Louvado seja Deus por esse escape, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. Ele é a porta que nos leva ao Pai. E não foi sem juramento que esse fato se deu,
Outros se fizeram sacerdotes sem qualquer juramento. No entanto, ele se tornou sacerdote com juramento. No momento em que Deus quem o constituiu, Deus declarou, o Senhor jurou e não se arrependerá. O que Deus estabeleceu, estabelecido está e não volta atrás. Tu és sacerdote para sempre. Jesus, ao nome dele, esse é Melquisedeque. Jesus transformou-se, por essa razão, na garantia de uma aliança superior. Ele derramou o seu sangue. Ele diz: o sangue da nova e eterna aliança que foi derramado por nós. Por isso, aqueles sacerdotes têm surgido em maior número, pois são impedidos pela morte de continuar o ministério. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus é eterno. Jesus tem um sacerdócio pereno, contínuo, que não é interrompido. Versículo 25, concluindo, eu e a mensagem, o texto, concluindo, ele é poderoso, recebe aí, ele é poderoso para salvar definitivamente. Você não precisa de padroeiro, nem de religião, oh aleluia, você só precisa dele. Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele, é ele o mediador, achegam-se a Deus. Quando o pecador se achega a Deus, por ele é salvo, pois vive sempre para interceder por eles. Aonde é que ele está? À direita. Aonde é que ele está? À destra, sentado à direita de Deus, e ele intercede por mim, ele intercede por você. É ele o intercessor, e é ele o único e suficiente mediador e salvador da tua alma. Certamente estávamos necessitando de um sacerdote como este, santo. É ele que é santo, imaculado, somente ele, inculpável, nunca pecou, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo, porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez para sempre, de uma vez por todas, porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado. Oh, glória. E conhecereis a palavra, e a palavra dará vida. Você não precisa de tradição para ser salvo. Aliás, ela não pode te salvar. Você não precisa de uma disciplina religiosa para ser salvo. Disciplina religiosa também não vai te salvar. Padroeiros não vão te salvar. Relíquias religiosas não vão te salvar. Jesus, Jesus, fala esse nome, Jesus, Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Vinde a mim, todos, é o convite que Ele te faz. Melquisedeque, que foi até Abraão. Melquisedeque foi até Abraão. Melquisedeque, Jesus Cristo vem até você nessa hora. Oh glória, e Ele quer te abençoar. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Ele quer dizer: bendito seja Antônio. Oh glória, bendita seja Maria, bendita seja Joaquina, bendita seja Socorro, bendito seja José, bendito seja João, bendito seja Francisco, bendito seja Rafael. Ele quer te abençoar com a sua salvação. Ele vem até você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se você ouvir a sua voz, quem deu crédito à nossa pregação? Se você der ouvidos à palavra de Deus, entendendo que Jesus Cristo é o único caminho, é o único suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador, que fora dele não há salvação. E tomar a sua decisão, você não vai se perder, mas verdadeiramente serás salvo. Você que está afastado do seu caminho,
Você que como Ló saiu da guerra, foi resgatado, mas voltou a morar em Sodoma. Você que foi resgatado um dia e voltou para o mundo, eu te convido a voltar para o caminho correto, ao caminho da vida, a voltar para Jesus Cristo nessa manhã, a fazer com Ele uma reconciliação. E você que escuta o Evangelho e que fica cocheando entre dois pensamentos, eu te convido a tomar uma posição nesta hora e constituir Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, te deixando uma palavra final dizendo: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o teu Senhor, verdadeiramente serás salvo, e ninguém pode tomar esta tua salvação. Oh glória, custou o sangue vertido na cruz. Escreve no chat: eu aceito Jesus.